Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos terminar então a sequência de lições sobre radiações aplicadas à biofísica. Então, o que falta a gente concluir praticamente é discutir os aspectos assim que norteiam as noções de segurança quando um operador, um técnico, trabalha com radiações. Tá? Eu quero lembrar, né, que nós já havíamos comentado que tanto radiações ionizantes quanto não ionizantes são radiações que produzem efeitos assim térmicos, efeitos, enfim, diversos efeitos aí deletérios no ser humano e que normalmente a gente precisa ter um cuidado quando a gente trabalha com qualquer tipo de radiação. Tá? Essa, como de costume, essa série está sendo transmitida em língua portuguesa para todos os países lusófonos do globo terrestre. A gente começa pensando, por exemplo, como é que os tecidos humanos, os tecidos internos do corpo humano, eles, como é que eles se comportam quando expostos assim à radiação. Então, em geral, a gente percebe, por exemplo, que existem células que têm maior capacidade de divisão celular e outras células que têm menor capacidade. Então, os neurônios e células musculares, esses não se regeneram, né? Eles praticamente a gente nasce com o mesmo número, né, de células. Células da tireoide, pâncreas, fígados e rins, mielócitos e espermatócitos, esses se regeneram com mais frequências, e as células sanguíneas têm um ciclo de vida de 120 dias, né? E células da cripta intestinais e basais da epiderme, essas se dividem mais porque são praticamente são tecidos assim que precisam de um certo grau de regeneração, né? Células de cripta intestinal, por exemplo, estão submetidas a enzimas pancreáticas, estão submetidas a, por exemplo, suco gástrico e várias enzimas digestivas. Então, são células que estão praticamente trabalhando numa zona de conflito assim muito perigosa. Então, elas tendem a se reproduzir mais também. E o sangue, né? Nosso sangue, célula sanguínea, né? Uma hemácia, por exemplo, tem 120 dias de duração, depois ela é destruída pelo fígado, né? E no sentido de reaproveitar, por exemplo, os radicais M daí e né, a produção daí das bilirrubinas. Nós temos a capacidade de divisão, né, que aumenta nesse sentido. Essas células que se dividem mais tendem a se diferenciar mais, elas são, a partir da mesma célula tronco, por exemplo, tu pode obter várias células diferentes. Células que quase não se dividem, elas não se diferenciam, por exemplo, o neurônio sempre vai ser um neurônio e não vai ser outra coisa, uma célula muscular sempre vai ser uma célula muscular e nunca vai, por exemplo, se transformar numa célula de uma tireoide, uma célula de um, sei lá, uma célula, por exemplo, de outro órgão que não seja especificamente ela. E depois nós temos a sensibilidade à radiação ionizante, ou seja, células basais epiderme de tobrastos, por exemplo, células e criptas intestinais, quando o paciente de radioterapia é submetido a um tratamento de teleterapia, ele vai encontrar vários problemas. Ele vai fazer anemia, ele vai ter diarreia, ele vai ter vários outros problemas, né, que vai estar associado com o próprio tratamento. Mas, por exemplo, a gente sabe que a gente pode irradiar o cérebro com doses assim de raios gamas efetivamente elevadas assim, e a pessoa não perde memória, não perde cognição, nada. Então, as células nervosas, elas são muito mais resistentes assim do que outros tipos de células, né? Então, dentro do corpo humano. Então, a gente tem essa característica assim que é essencial, que permite a gente fazer um tratamento. Então, tratamento, por exemplo, câncer de pâncreas, fígado, né, tumores nervosos, a gente pode irradiar porque são células que são pouco sensíveis à radiação, mas as células da neoplasia são. Então, essas que a gente quer praticamente se livrar. Por quê? Porque a sua divisão é alta e quanto maior for a capacidade de divisão, mais sensível ela obviamente vai ser à radiação. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma tabela que é um resumo sobre os efeitos biológicos, né, que vem do Conselho Nacional de Energia Nuclear do Brasil. Então, os efeitos físicos praticamente são da absorção de energia das ondas por órgãos assim que não são aqueles alvos.
Por exemplo, o fato, por exemplo, de for tratar um tumor de pâncreas com radioterapia não significa que o estômago, o fígado, o rim que estiver ao redor não vai pegar radiação. Vai pegar sempre uma radiação residual, tá? Então a radiação ela nunca vai estar sempre no alvo, ela sempre vai fugir um pouquinho, inclusive irradiando órgãos sadios. E os efeitos praticamente são de ionização, na produção de elétrons, a produção de íons e radicais livres, a absorção de energia por diversos tecidos, excitações, tá? E quebras e ligações químicas. Esses são os efeitos químicos que a radiação faz. Efeitos físicos. Nos efeitos químicos, a gente tem a mobilização e neutralização de íons e radicais livres, restauração de equilíbrio químico e indução de novas substâncias. Por exemplo, duas substâncias que estão próximas dentro de uma célula recebem uma dose de radiação, a onda eletromagnética passa, ela separa assim em radicais e tem um pedaço de uma molécula que foi separada e vai se juntar com um pedaço da outra biomolécula. Então tu vai ter a formação de moléculas que não foram formadas, moléculas, proteínas, bioproteínas, e que não foram formadas assim pelas células. São substâncias que vão estar ali dentro que devido ao fato dos radicais formados assim pela passagem da radiação gama ou raio-x, por exemplo, fazerem pedaços assim de moléculas que podem se recombinar em outros. Depois nós temos efeitos biológicos, né, que são os danos praticamente, que são morte celular indesejada, alteração do metabolismo local, aberrações cromossômicas, assim, por a quebra, a disfuncionalidade das enzimas, assim, ou quebra, por exemplo, das ligações das pontes de hidrogênio e DNA, que pode provocar mutações, né? E praticamente o DNA pode armazenar informações, né, que obviamente foram alteradas pela radiação e passar isso adiante durante os processos de mitose celular também. E finalmente os efeitos orgânicos, né, que praticamente é o câncer e a catarata, que são os principais, né? Uma pessoa saudável que recebe radiação pode desenvolver catarata ou câncer de pele, câncer de órgãos internos, né? Perda da opacidade, né, perda da opacidade assim, do cristalino, perda da lente do olho, perda da opacidade da córnea, por exemplo, que envolve daí a necessidade de cirurgias oftalmológicas daí, tá? O detalhe é que a catarata, ela pode ser, o olho humano ele tem uma sensibilidade relativamente alta para radiações não ionizantes. Então, o excesso de, por exemplo, de aquecimento e esfriamento, aquela presença de micro-ondas, de radiação ultravioleta, isso aí eventualmente pode causar a catarata, que é uma opacidade daí dos tecidos transparentes assim do olho. Depois nós temos, por exemplo, leucemia, né? Nós temos outros radiodermite, que são, por exemplo, como se fossem queimaduras de sol, que quando a pessoa é exposta a muitas doses repetitivas de radiação para tratar alguma coisa, ela acaba desenvolvendo mucosite, praticamente, enfim, dermatites e todo tipo assim de procedimentos assim que fazem com que a radiação tenha efeito indesejável assim, mesmo na superfície da pele daí. Então esses são os efeitos biológicos da radiação. Agora, por que nós temos que nos preocupar sobre o efeito biológico da radiação? Praticamente porque existe um conceito que nós temos que discutir aqui, que normalmente ninguém fala, né, na literatura, mas é bom a gente falar. Tá? E eu vou falar sobre esse conceito, né, que já vem desde, por exemplo, na época da Revolução, pré-Revolução Francesa, que foi feito pelo suíço, né, que é radicado na Áustria, o Lambert, que em 1760 ele definiu, por exemplo, os primeiros caminhos assim da óptica. Ele foi um dos primeiros cientistas que estudou os processos de interação de luz com superfície, por exemplo. E ele criou esse conceito de superfície lambertiana. Tá? Uma superfície lambertiana praticamente é isso aqui. Ó. Por exemplo, tu tem uma fonte de radiação e tem um feixe luminoso da onde vêm as ondas eletromagnéticas. Tá? E esse feixe incide sobre uma área alvo. Tá? Então tem um alvo aqui embaixo. Tá?
Essa radiação incide e ela é refletida de volta. Ela volta na mesma direção que veio, só que em todas as direções. Tá? Se eu tiver um ponto de observação, tá, que está a uma certa distância dessa área-alvo, se a gente considerar uma superfície lambertiana, a definição é a seguinte: a intensidade da radiação, fixando a distância, mas variando a orientação, então ao longo, por exemplo, dessas curvas aqui, ó, tá, a intensidade da radiação refletida tem que ser a mesma. Tá? Ou seja, a quantidade de radiação que eu vou medir, que é refletida pela superfície lambertiana, nesse ponto, tem que ser igual a desse, tem que ser igual a desse, tem que ser igual a desse. Ou seja, para qualquer desvio angular, a radiação tem que ser a mesma. Tá? A radiação refletida é a mesma. Superfícies lambertianas são particularmente muitíssimo difíceis de serem construídas. Eu, por exemplo, não sei construir uma superfície perfeitamente lambertiana. Embora a gente tenha alguns casos assim que esse modelo teórico, né, de superfície possa ser entendido. Então, o primeiro modelo de superfície lambertiana é, por exemplo, o olho humano. Tá? Se eu olhar, por exemplo, o olho de qualquer pessoa nessa direção, de frente, de lado, fazendo qualquer ângulo de visão com o olho ele vai ter sempre a mesma refletividade e a mesma cor. Então, o olho, por exemplo, humano, se eu olhar ele de frente, ele não brilha mais refletindo a luz do ambiente do que se eu olhar dos outros lados. Tá? Então, para qualquer distância aqui que eu olhe ao redor do olho, tá, ele vai ter a mesma reflexão de luz. Tá? Ou seja, a reflexão de luz vai ser independente dessa distância angular que a gente observa. Tá? Então, é um exemplo de superfície lambertiana, né, a superfície do olho humano saudável. Aqui nós podemos ver a aplicação de um laser para remover tatuagem, né? Um laser, por exemplo, guia aqui. Na realidade, esse laser azul ele não é o laser que vai remover a tatuagem. Esse laser aqui vermelho, ele é simplesmente um laser guia. É um laser de baixa potência que tu coloca no ponto onde tu vai trabalhar. E daí quando o operador ativa o laser, aí entra um laser infravermelho, né, sei lá, 990 nanômetros, né, e ele vai ter uma potência muito maior, daí ele vai produzir, né, vai consumir a região, as células, vai praticamente evaporar as células aqui que foram pintadas, então eventualmente elas morrem e vão ser substituídas por células que não receberam o pigmento da tatuagem. Então é um laser guia. Mas olhando o laser guia, a gente pode ver assim, ó, ele sempre tem um halo ao redor aqui, ó, e ver que o halo tem uma... Por mais que o ponto de incidência do laser seja mais intenso, aqui tem um halo ao redor. Esse halo, por exemplo, ele tem a mesma, olhando de diferentes direções, ele vai ter a mesma intensidade. Então não deixa de ser uma superfície semi-lambertiana. Tá? Mas quando o operador mandar o laser de alta potência, ele vai ser refletido em todas as direções também. Tá? Então o problema da superfície lambertiana aplicada a essa situação é que ela prevê que vai ter radiação vinda de todas as direções possíveis, tá? Do momento, do ponto onde tu aplicou a radiação. Então em laser a gente observa mais esse fenômeno. Outro fenômeno que a gente observa na superfície lambertiana, por exemplo, a areia branca da praia. A gente pode olhar a areia branca de diferentes lugares da praia, ela vai ter sempre branca com a mesma intensidade. Tá? Se eu estiver sobrevoando com um drone, tá, eu vou enxergar a areia como uma massa uniforme branca. Por mais que o drone esteja em diferentes posições, ele vai enxergar a mesma luz refletida. E então uma areia de praia, por exemplo, não deixa de ser uma aproximação dessas. Mas por que eu estou falando aqui do problema da lambertiana? É o problema, por exemplo, da proteção solar ultravioleta para o câncer de pele. A gente sabe que a exposição repetida, assim, né, queimaduras de repetição de verão, pode levar, por exemplo, queimaduras solares. Né, o sujeito vai para a praia todo janeiro e fevereiro e queima a pele lá.
A passo de alguns anos ocorre a formação de um câncer chamado carcinoma basocelular, tá? E esse câncer, assim, às vezes a pessoa pega, mas eu vou para a praia todo ano, mas eu não pego sol, eu fico sentado embaixo do guarda-sol na areia da praia. Pois é, tu vai pegar o câncer igual. Por quê? Por mais que esteja embaixo do guarda-sol, a radiação ultravioleta vem do sol, bate na areia e é refletida igualmente. Tá? Então tá vindo radiação ultravioleta, tá? Dessa areia, tá? Que é a radiação ultravioleta que é refletida do sol. Tá? E então o guarda-sol não vai te proteger, porque tu vai ter um guarda-sol te protegendo do sol que está em cima da tua cabeça. Tu não vai ter um guarda-sol te protegendo da luz de todas as direções. Tá? Então essa queimadura indireta, a queimadura solar indireta pelo fato assim, de tu não estar exposto ao sol diretamente, tá? É um efeito desse processo aqui. Tá? Então o fato de existir esse fenômeno físico, óptico, significa que qualquer um que estiver recebendo um tratamento com radiação, ele vai sofrer, vai ser exposto a radiações que vão vir dessa região aonde o tratamento está sendo feito. Então nós podemos usar algumas regras de segurança. Então a primeira regra de segurança é assim, ó. Tá? Voltando aqui o caso da superfície, obviamente tem atenuação geométrica. Se eu estiver perto da superfície, eu tenho uma intensidade alta. À medida que eu vou me afastando, começa a cair com o quadrado da distância. Então a primeira regra geral é a seguinte, ó, fica mais longe da área alvo e da fonte possível, tá? Porque tu vai ter atenuação, ok? Então usa o espaço livre para reduzir a intensidade das radiações que vêm sobre o corpo. Então por isso que no tratamento de radioterapia, por exemplo, fecha-se a porta e todo mundo desaparece, só fica o paciente e a máquina lá. Tá? Ninguém fica segurando a mão, por exemplo, quando alguém está recebendo um raio-x, né? A menos que seja uma criança, daí normalmente nem é o técnico que faz isso. Quando uma criança tem que fazer um raio-x, por exemplo, a mãe fica junto segurando, o raio-x bate na criança, reflete e volta na direção da mãe, e a mãe é irradiada junto pelo raio-x, né? E infelizmente é uma coisa que tem que ser é um preço que você paga, assim, né, pela necessidade de ter uma pessoa junto. Mas tecnicamente, assim, a pessoa vai receber radiação de qualquer natureza, tecnicamente deveria ser sozinho, né? Mas nem isso é possível. Então, quando não é possível, nós temos que usar, por exemplo, proteger o paciente. O paciente vai fazer uma aplicação de laser para tirar uma tatuagem no pé, e aquele laser vai bater no pé e vai na direção dos olhos da pessoa. Então a maneira de proteger é colocando óculos assim, que são óculos que têm um vidro, um acrílico com pigmento especial que absorve o laser, né? E a gente pega esse óculos e coloca tanto no operador, no técnico, como em todo mundo que tiver, inclusive no paciente. O paciente, quando está recebendo um tratamento dermatológico de laser, ele tem que estar de óculos protetor, tanto quanto o dermatologista que está fazendo a aplicação, o técnico dermatologista ou o médico que está fazendo a aplicação. Para ondas curtas e micro-ondas, esse tipo de material semi-transparente, que é um filtro absorvedor, ele não é muito bom. Então, para ondas curtas e micro-ondas, o fisioterapeuta tem que usar esse tipo de óculos, que vocês veem que tem uma telinha condutora. Tá? Então, essa tela condutora, que é feita de cobre, por exemplo, ela é feita e colocada dentro, tá? Simplesmente é uma tela, assim, é colocada na armação mesmo. Então, se estiver fazendo diatermia por micro-ondas, ondas curtas, usando o Chile Fake, tá? Tem que usar esse tipo de óculos. Se estiver trabalhando no infravermelho, tem que usar um óculos dessa natureza. Tá? Mas aqui é só uma tela. Teoricamente, qualquer telinha de metal que fosse colocada na forma de um óculos protegeria de ondas curtas, nas ondas curtas e micro-ondas. Por que o forno de micro-ondas que a gente usa para fazer comida não vaza radiação pela tampa de vidro? Que a gente pode ficar observando, por exemplo, a comida dentro do forno de micro-ondas, tá? E não tem vazamento ali. Porque em geral tem uma tela, tá? Existe uma tela que é um metal todo furadinho que tu permite observar, mas aqueles furinhos e o fato de ser uma tela condutora bloqueia o comprimento de onda na ordem de 3, 4 centímetros,
né, é bloqueado por essa tela. Enquanto que os comprimentos de onda nanômetros, assim, que seriam a luz visual, que daí a forno de micro-ondas tem uma lâmpada que ilumina a comida, e tu pode enxergar, essas passam através da tela, mas as micro-ondas, que são de potência, não. Tá? Então, o óculos de proteção para diatermia de onda curta e micro-ondas é simplesmente uma armação com uma tela metálica ali. Tá? Enquanto que para laser infravermelho ultravioleta tem que ter uma película com filtragem específica. E olha aqui a questão do Lambertiano, tem que ter proteção inclusive de lateral. Se o óculos tiver só proteção nas lentes da frente, ele não é bom, ele tem que ter proteção lateral também, porque a luz pode vir refletida de outras direções e acertar o olho, né, não necessariamente pela proteção da frente, pode acertar o olho do operador pelo lado daí. Modelo atômico simples. Esse é o modelo atômico que todo mundo vê, por exemplo, no ensino médio, e que tem algumas propriedades que a gente pode discutir agora, assim, para entender algumas coisas. Então temos um átomo. Então o que é o átomo? O átomo tem um núcleo que tem uma massa A e um número de prótons Z. E tem praticamente um número de elétrons, eletrosfera. Tá? Tudo bem, nada assim de fora do ordinário com esse modelo. Mas a pergunta que fica é assim, ó, se eu jogar um raio X e um raio gama aqui, tá, num átomo, o que vai acontecer? Tá? Então vamos supor que eu pegue um átomo assim, por exemplo, que tem um núcleo, sei lá, um núcleo relativamente pesado, tipo, sei lá, número atômico 58, 53, né? Número atômico assim em torno de 50 e 60. Tá? Então, obviamente, se ele tiver 60 prótons aqui dentro, o átomo para estar neutro vai ter que ter 60 elétrons aqui fora. Se o átomo tiver praticamente 50 prótons, ele vai ter, por exemplo, um pouco mais de nêutrons, vai ter uns 56 nêutrons aqui para segurar o núcleo. O nêutron faz a cola atômica, né? Então a massa nunca vai ser a massa Z vezes a massa do próton mais Z vezes a massa do nêutron, vai ter uma energia de ligação aqui, mas isso não vem ao caso. Então, para núcleos relativamente pesados, assim, com massa atômica entre 50 e 60 unidades de massa atômica, vamos ter uma eletrosfera que vai ter o mesmo número de prótons ali para ser um átomo neutro. Então isso é que a química do ensino médio diz para gente entender sobre os elementos assim naturais que não são radioativos. Mas a pergunta que eu coloquei foi assim, ó, se eu jogar um raio gama e se eu jogar um raio X aí. Tá? Um raio X mole, um raio X, sei lá, pode ser até um raio X duro, assim, mas um raio X qualquer. E se eu jogar um raio gama, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer o seguinte, o átomo ele tem uma propriedade que os átomos mais pesados eles reagem com a radiação de maneiras interessantes. Por exemplo, se eu jogar um raio X, tá, o núcleo atômico é tão pequeno, tá, e muito energético que o raio X não vai ser absorvido. O núcleo não absorve o raio X. Quem absorve o raio X é a eletrosfera. Tá? Então como a eletrosfera tem níveis quantizados de energia, o raio X vai ser absorvido pelos elétrons mais internos, tá? E que eventualmente vão fazer com que em alguns níveis atômicos tu vai ter maior absorção que em outros. Então se eu olhar, por exemplo, a energia do raio X, em algumas energias tu vai ter mais absorção, em outras energias tu vai ter menos absorção. Mas vão ser os elétrons internos que vão fazer isso. No caso ultravioleta, vão ser os elétrons externos, mas isso nós não estamos preocupados aqui. Estamos preocupados só com raio-x e raio gama, que são os ionizantes mesmo. Se eu mandar raio gama, tá, tipo assim, 2, 3, 4 mega electron volt, além de, às vezes, arrancar esses elétrons todos aqui e deixar o núcleo pelado sem eletrosfera, o que pode acontecer é que o raio gama pode arrancar nêutrons. Tá? Então, às vezes, o raio gama pode vir induzir transições nucleares e simplesmente remover alguns nêutrons do material, fazendo ele ficar radioativo. Então, às vezes, em radiação por raio gama ocorre a produção de nêutrons de fuga pelo alvo. Tá? E tem alguns trabalhos
que as pessoas colocam detetores de nêutrons, né, quando, por exemplo, o paciente está recebendo uma radiação assim, num acelerador de partículas, tipo assim, será 3,5 MeV, né, tu começa a ter a presença de nêutrons, né, sendo emitidos do paciente, dos átomos do paciente de volta daí, tá? Mas isso eventualmente são, né, praticamente existe esse efeito, mas esse efeito não é algo assim que a gente tenha que se preocupar nesse momento, tá? Mas o importante assim é que a eletrosfera absorve raio-x enquanto que o núcleo tende a absorver os raios gama. O raio gama quase não tem efeito em eletrosfera, tá? Não é uma coisa assim que a gente tem que se preocupar, tá? Mas a eletrosfera tende a absorver realmente os raios-x. Então, sabendo disso, como é que a gente pode usar materiais metálicos puros, né? Metais de transição da tabela periódica dos elementos, para poder fazer blindagem de radiação. Então, vamos começar com aquele tradicional, que são as blindagens de radiações de raio-x e raio gama pelo chumbo. Então o chumbo, por exemplo, ele é um metal que tem um núcleo bem massivo, ele tem 82 prótons dentro do núcleo, então um núcleo muito grande, tá? E com muita massa. Essa quantidade é praticamente o coeficiente de absorção do raio-x por unidade de densidade. E aqui vocês têm a energia de raios X e raios gamas produzidos por aceleradores. Então o que a gente faz? A gente produz o feixe de raio gama, de raio X e raio gama, usando aceleradores de partícula, e a gente coloca um detetor, que pode ser uma câmara de ionização, normalmente é o detetor apropriado para essas coisas, e a câmara de ionização vai contar o número de cargas livres que vai ser produzido em cima dela, que é proporcional à intensidade da radiação. Tá? E coloca uma placa do material chumbo, varia a energia com o acelerador e vê como é que fica a absorção. E a gente tem essa figura aqui. Tá? Então 10 a menos 3 megaelectronvolts é 1 kV. Então tu pega um raio-x assim gerado por 1000 volts de aceleração até 10.000 volts. Então tu vê que realmente a absorção é em torno de 10 na 3 a 10 na 4. Então o chumbo, né, por exemplo, para raio-x até 10 kV, ele simplesmente absorve tudo. Tá? E tem esses picos aqui, ó, que são os picos de absorção por causa da eletrosfera. Então, em geral, para energias baixas, até, por exemplo, nesse ponto é 10 na menos 1 megaelectronvolt, aqui é 1 megaelectronvolt, nós estamos em unidades logarítmicas aqui. Então, 10 a menos 100 kV, que seria um raio-x aí do hospital típico, vocês vejam que vocês têm 10 vezes de absorção. Tá? Em torno aí de 4, 5, 10 vezes. Então, para raio-x, e a tomografia computadorizada, ela usa raio-x de aproximadamente 125 kV. Então, aproximadamente aqui, ó, nós estamos aqui. Então, para a tomografia computadorizada, o chumbo absorve aproximadamente o que? 1 ou 2 vezes no máximo a radiação. Mas absorve, é melhor tu ter alguma coisa que absorva 2 vezes a radiação do que não ter absolutamente nada. E acima de 130, aqui 130, 200 kV, o chumbo praticamente não vai absorver quase nada. Então isso aqui é logaritmo, isso aqui é entre 0,1 e 1. Tá? Então, para raio gama, o chumbo é simplesmente transparente. Tá? É muito pouca absorção. É quase 0,01. Então, tu precisa ter uma camada de chumbo muito espessa para poder absorver alguma coisa. Enquanto que aqui, para raio-x de dentista, por exemplo, que está nessa faixa, dá quase 100 vezes de absorção. Então, a blindagem de chumbo para raio-x odontológico, ela é muito mais eficiente, até uns 80, 60 kV, do que raio-x, por exemplo, de tomografia computadorizada. Tá? E o raio-x, por exemplo, para imagens, né, que seria aproximadamente 90 a 100 kV, né? Então seria aproximadamente nessa faixa aqui. Aí tem um fator aí de aproximadamente
né? Até 10 vezes a absorção, então ainda pode ser feito. Tá? Então, em geral, para raio-x, o chumbo absorve bem, mas a partir, por exemplo, aqui de 300 kV para raio-x duro e raio gama, a absorção cai um horror, ela cai abaixo aqui de 1 unidade. Tá? Então, na prática, o chumbo ele não é um bom material para raio gama, ele não absorve absolutamente nada. E a pergunta é a seguinte: o que absorve raio gama então? Aí é que está nada. Nós não temos assim um material na tabela periódica que tenha, por exemplo, esses níveis de chumbo aqui para raio gama. Tá? Vamos dar uma olhada em outras coisas, por exemplo. Né? Então, o chumbo, o problema dele é que ele é tóxico, né? Ele é um material assim que tu não pode, por exemplo, se tu precisar de um contraste, fazer um exame contrastado de radiologia, tu vai usar raio-x aí de até 100 kV, então tu não vai conseguir, não vai poder dar chumbo para o paciente tomar, sim, porque isso aqui é muito tóxico, tá? Ele não pode ser ingerido o chumbo, né? Então tem que ter uma outra opção. Então a gente procura gráficos assim na tabela para cada elemento tabela periódica para ver o que a gente pode encontrar. Olhando Z igual a 53 para o iodo, a gente verifica que a curva do iodo ela é similar à curva de absorção, né? Curva de absorção do chumbo. Então, aproximadamente a partir aqui de uns 200 kV já não tem mais absorção nenhuma, mas ele vai ter uma absorção similar aqui. Então, e o iodo praticamente é um metal líquido, né? Ele é encontrado na temperatura ambiente na forma líquida. Então tu pode usar, por exemplo, soluções de iodo que vão bloquear o raio-x. Então, se a gente conseguir injetar iodo numa pessoa, por exemplo, esse iodo pode ser excretado pelos rins. Se o paciente tiver uma função renal boa, esse iodo vai embora, assim, depois de alguns dias. Então, a gente pode usar contrastes líquidos de iodo para fazer estudos onde tu precisa enxergar o que está acontecendo. Porque tecidos moles no raio-x, eles estão praticamente, eles têm o mesmo coeficiente de absorção, então eles não são distinguíveis. Então músculo, artéria e cartilagem para o raio-x é tudo a mesma coisa. O raio-x distingue bem o que é osso do que músculo, do que é pele e gordura. Tá? Mas assim, por exemplo, se eu quiser pegar, sei lá, fazer um estudo vascular, circulação humana, por exemplo, eu preciso colocar um contraste, porque o raio-x não enxerga. Não tem como fazer isso, tá? Usando essa técnica da raio-x. Só que o iodo ele tem um problema. O iodo ele ele desencadeia reações alérgicas, imunológicas e alérgicas. Então, para pacientes que são mais suscetíveis, por exemplo, o que vocês vão ter é que o paciente pode receber uma injeção de contraste de iodo e fazer um estado de choque, por exemplo. Então, todo o processo que tu vai injetar um contraste de iodo ele tem que ser feito com dupla cautela, né, usando raio-x. Ressonância magnética já não é o problema. O contraste da ressonância magnética, que é o de gadolínio, ele é simplesmente uma substância paramagnética. Aí esse é bem tolerado pelo corpo humano, mas o iodo tem que ter um certo cuidado. E o outro contraste que a gente pode ter é o bário, que tem o iodo era 53, né? E o bário tem o Z56. E também tem uma curva semelhante, então ele para raio-x ele absorve bem, tá? Então o bário, por exemplo, ele é eliminado, ele não é absorvido pelo trato intestinal. Então a pessoa toma, por exemplo, um líquido à base de bário, tá? Aonde ele passar pelo trato gastrointestinal, ele não vai ser absorvido, né? Ele não entra na corrente sanguínea e ele vai ser excretado depois normalmente, tá? Então, o bário ele é usado normalmente assim como meio de contraste para exames radiológicos, quando tu vai trabalhar com o trato digestivo. Por exemplo, vai verificar uma estenose de esôfago, estenose de estômago, dificuldade de deglutição. Tu vai verificar, por exemplo, assim, fazer um exame contrastado para observar o ilho, né, o cólon, por exemplo, colo ascendente, transverso, descendente. Então, em geral, a gente usa contraste para fazer
Isso, tá? Então, aqui nós temos o caso que só vale para essa faixa de energia, que são raio-x na faixa de energia, os aventais de chumbo. Então, tem uma lâmina de chumbo aqui dentro, tá? Que a pessoa pode colocar. Então, ela é toda revestida com plástico, porque o chumbo não pode estar em contato nem com a pele. E pode ter uma espécie assim, de gaiola, assim, com vidro temperado à base de chumbo e placas de chumbo fazendo as paredes, que o técnico pode se esconder e manipular o aparelho de raio-x à distância. Então, em geral, tu vai ter o chumbo do avental, mais o chumbo aqui dessa gaiola. E o paciente pode operar assim e vai absorver tudo, porque o chumbo realmente absorve bem raio-x nessa faixa aqui. Mas para raio gama isso aqui é inútil. Tá? Para raio gama, a única coisa que pode fazer é ficar longe, o mais longe possível do raio gama e usa atenuação geométrica para se proteger. Aqui tem um aparelho, por exemplo, que é um sistema de fluoroscopia para fazer estudos de radiologia intervencionista, né? Então, por exemplo, a pessoa pode tomar uma solução de bário, assim, que normalmente tem sabor de morango, um morango bem artificial, assim. E à medida que o líquido passa pelo trato sanguíneo, esse sistema permite filmar a absorção. Existe uma fonte de raio-x e uma câmara aqui intensificadora, permite filmar a passagem daí do contraste. Então aqui, por exemplo, né, eu vou deixar para vocês pensarem se tem alguma doença aqui ou não. Tá? É meio óbvio assim a doença qual é, tá? E por que ela acontece. Então o padrão, por exemplo, aqui de pilha de moedas, né, parece um monte de moeda empilhada no colo transverso. Tá? Então, observando assim, já vê que tem um problema de trânsito aí. Tá? Mas dá para pensar até, né? Pegar como desafio e ver quais são as a possível doença que pode estar dando esse padrão aqui. Tá? E por que esse padrão de pilha de moedas acontece. E aqui realmente fica bem branco por causa do líquido à base de bário, né, que é colocado, injetado no intestino pelo ânus, né, pelo reto, pelo ânus. Né? Então daí tem um sistema que joga o enema baritado sob pressão, daí tu filma, por exemplo, e consegue ter uma identificação disso, tá? Para diagnóstico. Aí nós temos também as arteriografias, né, e as angiografias. Então o radiologista, que é o cirurgião vascular especializado, ele vai colocar um cateter assim por uma das artérias, assim, veia femoral, por exemplo, e vai injetar o contraste, e esse contraste vai subir até o coração, e esse aparelho tem um intensificador óptico e um raio-x, né? Então ele vai filmar a passagem daí, né, do contraste pela circulação cardíaca. Porque se fizer só um raio-x e uma tomografia, tu não vai enxergar nada, isso aqui é tudo a mesma coisa. Mas colocando contraste, tu consegue verificar aonde exatamente a circulação cardíaca está comprometida. Então, em geral, a angiografia cardiológica, ela vai servir assim para a gente fazer diagnóstico, por exemplo, de infarto ou de trombose ou qualquer coisa parecida. Tá? Então, são sistemas avançados, né, onde simplesmente a pessoa liga o raio-x, coloca toda a proteção, né? O raio-x é de baixa intensidade, por causa que o fluoroscópio permite obter imagens mesmo com raio-x de intensidade reduzida, e a pessoa enxerga no monitor aqui do fluoroscópio o que está acontecendo, já faz o diagnóstico. Mas como esse contraste é de iodo, tá? O paciente tem que ser observado todo o tempo para problemas assim que podem sair devido a alergias e choques anafiláticos e coisa parecida. Então, a angiografia, a artrografia, a arteriografia diagnóstica é feita tudo pelo mesmo aparelho. Aqui a gente pode verificar, por exemplo, né, colocando contraste, o contraste daí é elevado pela corrente sanguínea, e ele consegue verificar, por exemplo, como é que está a perfusão renal. Então o rim ele pega o sangue, né, e filtra, como todo mundo sabe, né, desde o ensino médio, mas a gente tem que verificar se realmente o sangue está entrando no rim. Né? Então, para verificar se existe perfusão, a gente filma o contraste entrando e saindo, e vocês praticamente têm um filme hemodinâmico daí sobre o que está acontecendo e consegue verificar
se um rim tem mais funcionalidade que o outro, até que ponto que a função renal pode estar comprometida daí. Tá? Então, praticamente esses são os exames contrastados, assim, que a gente pode encontrar na rotina no serviço de radiologia, no serviço de no serviço de hemodinâmica de um hospital. São exames importantíssimos, assim, que praticamente permitem a gente verificar, assim, todo tipo de doenças, assim, que pode acontecer com respeito à circulação do paciente, né, e que normalmente é feito pelo corpo médico, que envolve radiações ionizantes, né. Então, as proteções, assim, já praticamente expliquei por que que o chumbo ele só é bom para raio-x e não é bom para outras coisas. Tem a ver com a própria natureza dos átomos, que o ser humano não tem como modificar, e pelo fato de não existir nenhum material na natureza que blinde raio gama. O raio gama ele passa através. Então, como é que passa através de todas as coisas? Como é que normalmente o pessoal blinda raio gama? Quando constrói, por exemplo, as paredes de um lugar onde vai ter um acelerador de partículas ou uma bomba, né, uma bomba de cobalto, por exemplo, né, você constrói usando tijolos, né, e cimento baritado, que é um cimento bem caro que tem bário dentro. Então, como a absorção vai ter absorção, mas não é grande coisa, a ideia é fazer paredes, por exemplo, de 1 metro de espessura, usando cimento e concreto baritado. Aí, obviamente, 1 metro de espessura já dá uma absorção considerável, diferente do raio-x, que daí só tem, por exemplo, assim, 1 ou 2 milímetros de chumbo já bloqueia tudo, tá? 1 ou 2 milímetros de bário, de cimento baritado, já bloqueia raio-x. Mas raio gama tem que ter metros, tá? É bem complicado construir uma sala para alojar um acelerador de partículas que envolva raio gama daí. Então essas são mais curiosidades, né? Então encerramos aí as nossas reflexões sobre as radiações ionizantes, né? Raio-x, raio gama e outras radiações não ionizantes utilizadas para a saúde humana. E praticamente os métodos são esses, né? Então, bons estudos para todo mundo, curiosidade sempre em primeiro lugar, vontade de aprender acima de tudo. E até a próxima vez daí com mais material daí. Qualquer coisa, né, sempre pergunta ali nos comentários, né? Se gostou dessa série de vídeos, né, curte cada um deles, né, e assina o canal, né, e assina as notificações para futuros vídeos que tiverem disponíveis daí. Um abraço, bons estudos.